Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. Eu sou Theo Carvalho e eu tô aqui à frente dessa vez da mulher mais linda e extraordinária desse mundo, morena alemã de minha esposa linda. Você tá bem? Tô, graças a Deus. Depois desses elogios todos, fiquei melhor. E a galera parece que gostou desse formato de nós dois juntos conversando, entendeu? Pois é, que interessante, né? Pois é. Não, ouvir você falar é bom, eu faço isso todos os dias, então a galera agora tá sabendo como é bom ouvir você. Então pra mim já não é uma novidade de que é bom te ouvir, entendeu? Tadinho. Me ouve todo dia. Que bom, glória a Deus. E então, essa semana nós tivemos conversas interessantes com pessoas muito interessantes. Muito. Um deles foi o Matheus Souza, tatuador. Tava sonhando em trazer um tatuador aqui. Ai, meu Deus do céu. Por que será? Você tem pouca tatuagem? Não, tá faltando, eu acho. Tá faltando. Tá faltando. Tem Mas uns ainda tá lugares em faltando. branco ainda. Caraca. Então, quando me perguntam quantas tatuagens eu tenho, eu falo que o meu sonho é ter uma só. Emendar tudo. Pra juntar tudo. Então, quando me faz essa pergunta, eu também acho difícil contabilizar, porque o braço Meu Deus do céu. o braço já emendou. Meu Deus do céu. Mas aí tivemos aqui o Matheus. Engraçado que eu conheci o Matheus durante a pandemia. Uhum. Cara incrível, no coração incrível. Nós fizemos uma live juntos. Inclusive eu preciso fazer uma observação aqui, que foi muito interessante, que dessa vez aqui o Matheus não ficou mexendo no cabelo, que durante a nossa live, durante a pandemia, ele ficou a cada Mas ele 3 nem tinha. A cada 3 segundos ele ficava mexendo o topete, assim, ó. Ele cortou, então foi por isso? É por isso. Que gente boa, cara. Cara, Que incrível. é uma paz, né? Uma serenidade, assim. Ele fala assim, cara. Por isso que eu falei, gente, eu quero tatuar com tranquilo. ele, porque deve ser muito bom. Daí, se for a mesma suavidade da voz, do jeito, é na mão também. Então, recomendo, gente. Tatuador com braço pesado é triste. E é legal que de repente alguém olha, eu sei como é, você também sabe como é, que a pessoa olha e fala assim, pessoa esquisita, hein, esse cara aí, Acho que não. sei não, esse aí, tadinho, tem que orar pra mudar o coração. Cura e libertação. Aí vê o Matheus, cara, um cara todo tatuado, cheio do Espírito Santo, cheio de amor de Deus, com uma unção do caramba, sábio, um cara muito sábio, né? Isso. Então, ele começou devagarzinho, né? Ele foi num lento e daqui a pouco, e eu, como eu não conhecia direito, foi uma surpresa, porque no final, não, da metade para o final, ele foi super se expressando e falando, conseguindo expressar tudo que tem dentro. Então eu fiquei, uau, que legal, que surpresa boa. Porque a gente achou que ia ficar só na tatuagem, alguma coisa assim. Não, eu Cara, não, eu já sabia. Eu já conhecia e tal, né? Já sabia que ia ter coisa boa. Já sabia. Conversar com o Matheus é certeza de ouvir coisas muito profundas em Deus. Assim. E é um cara que tem uma revelação muito, muito profunda de quem ele é, de quem Deus é. O que eu achei mais incrível é que a tatuagem, a escolha, né, da profissão veio depois da conversão dele e Deus ministrando isso sobre a vida dele, do acesso, né, que ele ia botar o Matheus em lugares que de repente outras pessoas não iam conseguir chegar e Deus levando essas pessoas para o estúdio dele, e são horas de tatuagem, então são horas ali que ele está ministrando sobre a vida das pessoas. Sim. E tem um lance que ele contou em off pra gente, que tinha que ter contado na mesa, mas ele não contou. Eu não vou conseguir reproduzir, você vai me ajudar. Quando ele contou uma experiência que ele teve, quando ele estava num lugar, ele se viu num lugar, ele foi transportado espiritualmente para um lugar, e tinha uma casa toda feita de madeira. Por isso que quando ele entrou aqui, que ele falou, caramba, eu adoro lugares feitos de madeira, porque ele lembra dessa experiência que ele teve, né? E ele viu Jesus, estava de costas para ele, é como se Jesus tivesse construído todo aquele lugar com as próprias mãos, de forma muito artística, e estava Jesus fazendo uma pintura na parede, assim, né? Sim. Imagina isso, que louco. Não, imagina que louco, que cena, né? Jesus pintando. Ele falou, eu não vi o rosto, mas eu sei que ele era lindo. Pô. Muito maneiro, né? Muito. E Jesus, um dia comigo também, por favor. E não foi a semana, já faz tempo, na verdade, mas outro cara que você se surpreendeu, que eu também já conheço faz tempo, e que você se surpreendeu durante a conversa, foi o Serguei também, né? Quando a gente conversou aqui com a Marcela junto, eu lembro que você me falou, cara, que maravilhoso. surpresa. Maravilhoso, porque a gente, diferente de você, né? Eu não tenho conhecido. Todo mundo para mim tem sido novo. Vai fazer 4 anos que eu tô morando em Niterói, 5 no Rio, desde que eu vim. Então é tudo muito novo para mim.
Aí as pessoas que a gente não tem tanto contato, que é no caso aqui da igreja, acaba sendo superficial. Sim. Então eu já sabia que ele era um fanfarrão, né? Gostava que de ser gay é o piada cara e da tal. zoeira. É, da zoeira. E aí ver ele conversando de coisas tão que eu amo, tão profundas, eu me surpreendi. Eu falei pra ele, eu já sabia, né? Porque a gente já tinha conversado algumas outras coisas sobre Jesus, mas eu fiquei muito feliz. Surpresas boas. Maneiro. É. O Serguei tem um lance que é o seguinte, ele é o cara da piada. Da piada assim. E o irmão dele é pior que ele, tá? O irmão dele é pior do que ele. Duvido. É. Tem que trazer aqui, então. O irmão dele é pior do que ele. É aquele cara que te zoa de um jeito. Pra você ter uma ideia, tem um lance que até hoje, por isso tem que perguntar, Serguei, me explica aí. Até hoje eu não sei se era verdade ou se é só, se eu só caí numa pegadinha do Serguei. Porque tem uma vez, foi aniversário do Serguei, nós fizemos uma surpresa pra ele, eu e alguns amigos. E aí a hora que ele foi assoprar a velhinha, eu empurrei a cabeça dele no bolo. Ai, Empurrei. Sério que teve coragem? Fiz isso. Serguei, pô, meu amigo da zoeira. Só que acontece, quando eu fiz isso, ele levantou com uma cara assim triste. Aí ficou quieto. Aí eu pensei, será que aconteceu alguma coisa? Ele ficou quieto, saiu, limpou o rosto. Aí falou, cara, eu nunca tive uma surpresa. Eu tava todo feliz. Aí agora você fez isso. Poxa, cara. Era o meu sonho, cara. E ele ficou quieto. E ele nunca falou que era pegadinha? Até hoje eu não sei. Cara, Serguei, por favor. Se eu realmente estraguei o sonho do Serguei ou se eu só caí em mais uma pegadinha. E eu acredito que seja a segunda opção, entendeu? Porque do jeito que ele é. Te deixou até hoje aí, ó, com esse peso na consciência. Eu fiquei mal, aquele dia eu fiquei mal. Falei, caramba, que droga que eu fiz. Conseguiu, Serguei, você conseguiu. Aí anos, olha aí, anos carregando sobre então. as costas. Já faz quanto tempo? Meu Deus, tem no mínimo 10 anos. Tem então tem deu, mais. Serguei, já tem tá bem bom. mais de 10 anos. Pode revelar que era pegadinha. Já passou bastante tempo. É. O outro cara que nós recebemos aqui foi o Roberto. Pastor Roberto. Não posso falar que é fundador da Lume, mas ele tem ele tem um carimbo dele deixado aqui na nossa história. Foi muito incrível ter trazido ele. A galera tem que assistir o episódio lá para entender o vínculo dele com a gente, que é uma coisa profunda. Agora, um lance que me marcou na vida do Roberto, na vida do Roberto não, uma experiência que nós tivemos com ele foi uma vez, quando estávamos lá no prédio de Piratininga, que alugávamos dele. Uhum. E aí foi aquela noite que teve uma tempestade pesadíssima em Niterói, e com desabamentos e alagamentos, foi uma coisa horrível. E aí, de repente, ele liga lá pra casa, lembra? Ele me ligou, né, no meu celular e falou, Theo, corre porque rolou... Eu tô aqui dentro do seu prédio aqui, da Lume, porque rolou com essa chuva eu vim aqui olhar e o seu prédio tá alagado, cara. E aí a gente no desespero, a gente tava indo dormir. Era tarde da noite. E eu fiquei, cara, como é que a gente vai chegar até lá? Porque era isso, a árvore no chão, aquela doideira quando chove muito, venta. Mas a gente foi. E aí quando a gente chegou lá... Tava ele, cara. Tava ele, o salão alagado, tipo, no mínimo assim, um palmo d'água, assim. Ele dentro da água, todo molhado. Ele já tinha tirado um monte de coisa nossa do chão, suspendido tudo. Fio, né? E detalhe, ele com água, com tomadas baixas, ele dentro da água, arrancando direct box do chão, estabilizador, subindo os equipamentos, botando tudo em cima da cadeira, empilhando coisa, secando coisa, desesperado, protegendo mesa de som. Não esperou a gente chegar, ele simplesmente já foi metendo a mão e foi fazendo tudo. Ele morava lá perto, né? Quando ele viu a chuva, ele mesmo correu lá, tomou iniciativa, foi lá ver como ele tinha a chave, ele mesmo entrou e viu e começou a ajudar. Loucura, né? O coração, né? Generosidade. Generosidade sacrificial. Porque tem gente que acha que generosidade é só... pediram 1, eu dou 2. Mas você poderia dar 10. Então dar 2 não é generosidade. Né? Toda generosidade exige sacrifício, cara. Se não chegar ao ponto de doer... Eu lembro em 2 Coríntios, no capítulo 8... Paulo tá falando o seguinte, falou, eu me alegro muito porque, caraca, esqueci de qual igreja que ele tava falando, calma aí pra eu não falar besteira. Deixa eu abrir rapidinho aqui.
Ele está falando sobre essa questão de generosidade e sacrifício. Olha, abrindo a Bíblia no meio do podcast. Vão até achar que eu sou crente mesmo. No capítulo 8, na Macedônia. Ele está falando dos irmãos da Macedônia e 2 Coríntios 8, ele fala isso, que eles estavam passando por grande provação, com muitas aflições, no estado de extrema pobreza, mas eles suplicaram pela oportunidade de ofertar na vida de Paulo. Caramba! E isso foi grande alegria para eles, poder fazer parte. Então, fala que a extrema pobreza deles foi transbordada em alegria através da possibilidade de cooperar financeiramente. Ministério. E eles que pediram, nós queremos, cara, por favor, nos deixa contribuir, a gente acredita nisso que você está fazendo. Uhum. Isso é generosidade. Legal. Pô. Generosidade não é quando você... Não, mas geralmente as pessoas são generosas ainda por cima, não é nem dar 2 a mais, querendo algo em troca. Ela pensa que aquilo é generosidade. Aí não é generosidade, a pessoa faz. Aí lá pelas tantas, poxa, mas eu ajudei a pessoa naquilo, poxa, mas eu fiz... Então, no fundo, ela pode ter sido, entre aspas, generosa na hora, mas ela ficou uma vida inteira esperando que a outra pessoa fizesse alguma coisa em troca. É por isso que o evangelho não tem a ver com o que fazemos, tem a ver com a motivação, né, que nos leva a fazer. Tem gente que faz a coisa certa com a motivação errada. Tem gente que faz a coisa errada, mas estava com a motivação certa. Então, no final das contas, é que Deus falou, o profeta Samuel, né? Falou, cara, eu não sou não sou igual aos homens que vejo a aparência, eu vejo o coração, pô. Né? Por isso Jesus falou em Mateus, né, que ele fala que se você quiser o mal, é como se você tivesse matado, pô. Né? Desejar como se você tivesse adulterado. É a intenção do coração. É a intenção. Então o evangelho não tem a ver com o que, tem mais a ver com o porquê, qual a motivação para fazer as coisas, né? Por isso que tatuagem não tem nada a ver. Fui puxar o ponto lá de trás. Caraca. É a motivação do coração. Você já defendendo a tatuagem. Com certeza. É que às vezes vem gente falar alguma coisa, né? Ai, tatuagem. Eu falo, Deus está muito mais interessado no coração. Ele está interessado no teu coração. Essa aqui é uma casca. Só por isso que eu fui pegar o gancho. Muito bom, muito bom, muito bom. E nós abrimos para pessoas perguntarem algumas coisas. Mas a gente nem falou do Roberto. Quer falar? Fale. Não, sobre ele ter... A gente falou desse ponto, né? Que ele foi maravilhoso. A gente acabou não falando sobre isso no podcast, porque super merecia desse dia. Mas da ligação dele com a Lume... Na verdade, assim, quem não viu, veja. Mas ele, graças a um coração disponível, disposto, ligado na nuvem, igual ele falou, quando ele teve uma oportunidade na mão dele, ele sabia que aquela oportunidade não era dele, que era para passar para outras pessoas. E foi isso que acabou abençoando a Lume. Né? Então, ele foi a ponte entre a gente estar num lugar... Foi uma fase de transição para a gente estar aqui hoje. É verdade. Então ele foi essencial, o coração dele foi essencial para a gente estar aqui hoje. E tem um lance também que ele falou depois que a gente acabou, a gente estava conversando aqui, você não estava aqui mais, estávamos eu, ele e o Romeu estava aqui, acho que o Romeu viu, ele falando sobre o seguinte, ele falou que ele percebeu que existem momentos de contemplação, existem momentos de envio. Você estava aqui? Você ouviu? Não achei que você não tivesse Não, aqui. me marcou. Eu estava assim. Tá. Achei muito bom que às vezes a gente acha assim, a gente passou por um momento em que tinha muita coisa acontecendo, muita unção, enfim, a gente estava sendo, a igreja, né, estava sendo muito movida e tal, e parece que agora esfriou. E ele falou que, na verdade, não é questão de ter esfriado, é que quando Deus se manifesta com glória e poder, a gente fica, uau! E é um momento de contemplação, quando a gente vislumbra aquilo, quando a gente absorve e fica assim, caramba! Só que todo momento de contemplação precede um momento de envio, que é quando ele tem que cessar, senão você vai ficar ali o tempo todo de frente para ele. Que a gente quer, né? Então ele cessa para que você vá. Ele deu os exemplos, por exemplo, de Moisés na sarça, né? Quando primeira sarça, ele foi contemplando, e aquela contemplação, aquela manifestação de Deus era para que ele fosse enviado. E aí ele deu vários exemplos com relação a isso, falou
do monte, da experiência lá da transfiguração, né, de Jesus com os discípulos, e aí aquilo, caramba, que incrível, vamos fazer uma tenda aqui e tal. Então, se deixasse, eles ficariam ali. Sim. Então, todas as vezes que Deus se manifesta com muita glória, a nossa tendência é de ficarmos parados contemplando. Mas aí, se a gente ficar parado contemplando, a gente não vai. Mas aí nós somos cheios para poder ir, né? Então, de tempos em tempos, segundo o Roberto, Deus cessa, porque senão a gente fica só naquele estado de contemplação. E aí, quando acontece isso, é hora de ir. Então, segundo ele, no momento que estamos vivendo hoje como igreja, né, na nossa nação, não é que estejamos vivendo um momento de frieza espiritual, mas é que esse é o momento de envio. Esse é o momento da gente tocar os perdidos, a gente ir em direção às pessoas. Muito maneiro isso, né? Muito legal, muito legal mesmo. Ele teria falado muito melhor do que eu, obviamente. Eu tô falando um pouquinho do que eu entendi. Foi isso, né? Se você, eu acho que eu escutei só ouviu. o início, depois acho que acabei saindo, mas me marcou. Eu acho que tem tudo a ver mesmo, porque a gente vive, a gente fala muito isso quando vem o pessoal do Ministério de Louvor, né? Porque a gente viu essa fase, agora não, já é outra e tal. É verdade que são sempre momentos assim, tem um momento que parece que está acontecendo na nação inteira, no mundo inteiro, um monte de gente sendo batizado no Espírito Santo, um monte de mover de cura e profecia pra caramba, e uau! E aí, de repente, parece realmente que tem momentos em que dá aquela esfriada, né? É meio unânime, né? Porque a gente tem trazido pessoas de... claro, todo mundo no Ministério do Louvor, mas de ministérios diferentes, né? De igrejas. Sim. E aí tem mais... Eu já percebi que tem isso, uma unanimidade em falar que a gente viveu esse tempo, agora é outro e tal. Interessante mesmo. Como eu sou velho, eu peguei vários momentos desses. Eu poderia ir falando várias vezes eu vi isso ao longo da história, assim. Realmente momentos em que parece que, cara, eu estou vivendo um avivamento. Quando, na verdade, eu acredito que avivamento aconteceu lá atrás, quando o Espírito Santo foi derramado. Aquele foi o avivamento. Nós estávamos mortos e passamos a viver. Mas tem momentos em que realmente parece que as coisas estão acontecendo com mais intensidade, assim. É verdade. E achei muito maneiro esse ponto de vista do Roberto. Muito legal mesmo. É isso. Perguntas, agora sim. A galera mandou comentários, perguntas. Aqui. Ert perguntou se... Caraca, essa pergunta aqui. De Ert, já ficou... Ert perguntou o seguinte: se você pudesse fazer um podcast com Jesus, qual seria botou um A maiúsculo com aspas, assim, qual seria a pergunta que você faria? Você tá perguntando pra mim? Ué. Não, primeiro que eu acho que eu ia ficar uma hora chorando de emoção. E depois, eu não sei, amor, sério. Eu teria que ser uma pergunta que eu teria que pensar muito. Eu não faria pergunta nenhuma, não. Porque é tanta coisa. Eu não faria pergunta nenhuma. Cara, eu acho que quando de frente pra ele, acho que as perguntas todas, assim, porque pergunta é porque falta. Vai embora. E aí, de frente pra ele, não tem falta, né? Isso vai ficar ali. É o papo antes da contemplação, é ficar absorvendo, aproveitando. Presença, né? Eu sempre falo, eu vejo, eu escuto os testemunhos, eu leio coisas na Bíblia, eu falo, caraca, eu quero viver isso. Aí, o apóstolo Paulo, né, maravilhoso, ele fala que morrer é lucro, que eu acho que ele desejava muito ver Jesus. E eu falo em várias orações, assim, eu falo que eu quero viver tudo que eu posso viver aqui na Terra, desfrutar de todos os dons e talentos que Deus tem para mim, viver em plenitude tudo que Deus tem para mim, transbordando na vida das pessoas, fazendo o que eu tenho que fazer, o porquê que eu vim para cá. Porque eu quero, quando tá no céu, eu quero levar um abraço de Jesus e ele, sabe, sentir orgulho de mim. Eu quero. É um desejo, assim, que arde no meu coração. Eu falo, Jesus, eu quero. Que tu me abrace e fala, poxa, minha filha, você fez o que era para ter feito. Sim. Então, eu acho que o meu sentimento com Jesus é esse. Eu acho que a gente é contemplar, amar a presença e, sabe, saber que tu, cara, deixou ele feliz. Sabe? Tu fez o que era para ter feito. Sim. Eu acho que é esse o sentimento. Acho que às vezes a gente fica perdendo muito tempo com muita bobeira,
E às vezes nem são bobeiras, mas podem ser até motivos muito fortes e muito sólidos, mas ainda assim a gente fica se privando de viver coisas que Deus tem pra gente, né? Eu tava lembrando, esse dia eu tava lembrando de quando a esposa do Bill Johnson faleceu, e aí ele foi pregar no domingo, assim. Ela Caramba. faleceu e ele foi pregar, eu pensei, caraca, doideira, né? É. E aí o que ele falou foi, vai chegar um momento que a gente vai estar com Deus, em plenitude. E a gente só tem agora, é só agora que a gente tem a oportunidade de honrá-lo em meio à dor, em meio ao sofrimento, apesar de problemas, apesar de circunstâncias. É só agora que a gente tem a possibilidade, a oportunidade de honrá-lo Isso. apesar das dificuldades. Então, a gente tem que aproveitar toda a oportunidade que a gente tiver de fazer o que a gente tem que fazer. Porque na eternidade a gente só vai aproveitar. Doido isso, né? Eu não sei se você já assistiu o filme do Apóstolo Paulo? Não. O filme é sensacional. Na época que eu assisti... Eu li o livro. Eu não vi o filme, mas eu li o livro. Mas o filme me impactou, assim, eu na época eu não conhecia tanto a Bíblia como hoje, né? Não conheço muita coisa a mais, mas eu conheço um pouquinho mais. E Parece uma das pessoas que eu conheço que mais mergulha na Bíblia. Não. Sim. É que eu sou mais eu já reparei que eu não sou tanto da teoria, eu acho que eu sou mais da prática, e eu sou ruim de decorar as coisas e tal, mas eu gosto de viver. Eu gosto de viver, assim, intensamente, com verdade, sabe? Enfim. E aí eu vi o filme e assim eu fiquei louca, né? Apaixonada pela história dele, o amor dele, tudo que ele fez muito intensamente. Então, na hora que ele morre no final, tá, gente? Eu só tô dando spoiler. Que aí ele vai pra execução. Eu chorei. Foi a única hora do filme que eu chorei. Mas eu não chorei de tristeza. Foi muito louco, porque eu chorei. Porque o meu sentimento era assim, caraca, eu acho que ele tá feliz que ele vai ver Jesus. Então foi esse sentimento que o filme me passou. Ele tá feliz, cara, porque ele vai ver Jesus. Maneiro. E aí eu chorava, porque eu pensei, cara, é onde todo mundo quer estar, né? Muito bom. Muito bom. Foi esse sentimento que eu tive. Bem legal. Recomendo, gente, assistam. Eu preciso assistir de novo. Marilane falou o seguinte: gostaria muito de ouvir com mais constância a voz do Espírito Santo. Eu ouço somente em momentos cruciais, mas no detalhe fico sem rumo. O que fazer? Gostaria de ouvir mais a voz do Espírito Santo, mas só ouve em momentos cruciais. Eu vou falar o seguinte: na verdade não é que ela só ouça em momentos cruciais, acho que ela só fica atenta em momentos cruciais porque é o momento que ela está precisando. Porque o Espírito Santo fala o tempo inteiro, está dentro da gente. Está dentro da gente falando o tempo inteiro, dos dois lados aí, entre a gente e ele. O mais interessado nessa comunicação é exatamente ele. É verdade. Né? Acho que o problema é que a gente se distrai muito. Quando tá tudo bem, a gente se distrai. Quando tá tranquilo, a gente se distrai. Quando tá se divertindo, a gente se distrai. Quando tá feliz, a gente se distrai. A gente fica muito distraído. O lance é que às vezes até o problema distrai a gente, mas pelo menos a gente precisa de uma resposta. No meio do problema, a gente precisa de uma resposta. E aí a gente vai parar para ouvir a voz, mas ele fala o tempo inteiro. Mas eu acho também que as pessoas, Jesus não tinha um padrão, né? Ele ia curar, cada vez ele curava de um jeito. E Espírito Santo é óbvio que ele também não tem padrão. Então as pessoas acham assim, eu escuto a voz, eu escuto. Mas nem sempre é só através da voz. Às vezes é através de uma pessoa, através de algum evento da natureza. Sim. Um pássaro, um cachorro. Já aconteceu isso muitas vezes comigo, ainda mais porque eu sou visual, então eu vejo Deus falar comigo. Você sabe, né? Através de coisas que eu vejo, e eu tenho essa sensibilidade de perceber que é o Espírito Santo falando comigo. Eu também não sei se é o caso dela, né? Mas, por exemplo, eu vejo não estou falando que é o caso dela, mas eu vejo muitas pessoas reclamando que não escutam o Espírito Santo, mas aí eu pergunto para a pessoa, e o tempo que você tem passado com ele também? Né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E é a mesma coisa assim, eu e o Romeu. Se eu não passar tempo de qualidade com o Romeu, como é que eu vou conhecer? Eu posso conhecer ele no primeiro contato. Oi, tudo bom? Onde é que você mora? E conforme a gente vai se conhecendo, a gente vai se aprofundando, sabendo mais da personalidade, características da outra pessoa. Tem horas que a gente já conhece tanto a pessoa que só numa piscadinha você já sabe que ela está querendo falar alguma coisa, e você já sabe até o que ela está querendo falar com aquela piscada. Verdade. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. Então tem pessoas que reclamam, mas não tem tempo de qualidade com ele, não cria intimidade.
em oração, em leitura da palavra, revelação. E aí não tem como fazer. Como é que você vai identificar a voz de uma pessoa se você nem passa tempo com ela? Né? E aí nem consegue identificar a voz. Isso. Porque não reconhece a voz, né? Muita gente me pergunta sobre essa questão de ouvir a voz de Deus. Porque parece que é uma coisa para alguns. O cara tem o dom de ouvir a voz de Deus. Eu achava uma época, muito antigamente. Então, eu também achava, quando eu era moleque, eu achava isso, porque durante um tempo era como se fosse isso, assim, né? Parecia que Deus falava com alguns. Falava com o pastor, falava com, sei lá, um cara super ungido. E aí, depois que eu descobri que o Espírito Santo morava dentro de mim, eu falei, para, né? Olha o caminho sem volta. Pô. Então ele fala o tempo inteiro. E se ele tá dentro de mim, a maneira mais corriqueira, mais comum de eu ouvi-lo é dentro de mim. E às vezes vem sensações, vem pensamentos, e que a gente acha que às vezes é só um pensamento. Isso. Mas pode ser, e pode ser muito mesmo o Espírito Santo falando, né? Assim como o diabo também fala coisas de fora, assim, ó, como se fossem pensamentos nossos. Só né? soprando, né? Você, eu, não sei o que. Fala como se fosse, tipo... eu. Poxa, errei de novo. Com certeza Deus não vai querer me ouvir. Com certeza eu sou um fracasso. Sou um fracasso. Dessa vez ferrou. Esse pecado dessa vez que eu cometi... O inimigo falando aqui, ó. Então, o inferno também fala assim, como se fossem pensamentos nossos. E... A nossa alma fala também. Pois é. Então, por isso que é importante a gente reconhecer a voz do Espírito Santo, a gente conhecer Deus, saber ter os princípios como parâmetro, né? Tipo, isso aqui jamais seria Deus falando. Isso, perfeito. Então, quando a gente começa a saber, isso aqui jamais seria Deus. Esse pensamento aqui só pode ser coisa do inferno. Então, a gente começa a identificar, né, o que é Deus, o que é só a nossa alma. Isso. Porque a nossa alma também é um perigo, porque a alma tem a ver com sentimentos, com emoções, e a emoção é sempre muito instável, né? A gente tá bem, depois tá ruim, daqui a pouco tá triste, tá feliz, tá chateado, enfim, né, muda muito rápido. E então, me engasguei. A alma também fica suscetível o tempo todo. E comunicando. A alma comunica, Isso. O corpo comunica, o espírito comunica. Só que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que de fato nós somos filhos de Deus. Romanos 8, né? É dentro do nosso espírito que Deus comunica. Não tem a ver com a alma, com sentimentos, com sensações. Também não tem a ver simplesmente com o corpo físico, com o que eu vejo fisicamente, com o que eu ouço fisicamente, porque o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu percebo fisicamente, se eu me guiar pelo que eu vejo fisicamente, eu estou vivendo como qualquer pessoa no mundo vive. É o que o Romanos 12 fala. A gente não deve andar como o mundo anda, sendo guiado pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve. Porque aí, caramba, esse problema, ferrou. Caramba, agora crise econômica, agora presidente isso. Enfim, a gente ficar se guiando pelo que vê, pelo que ouve, pelos problemas, pelo que as pessoas falam de nós. Isso é como as pessoas normais vivem. Sim. Mas agora que nós tivemos o nosso espírito vivificado, nós podemos agora viver pelo espírito, não mais pelo nosso corpo físico, muito menos por nossa alma. Porque a nossa alma também vive sabotando a gente, né? E é interessante porque eu até estava comentando com vocês hoje, de pessoas falando assim, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, né? Pois é. Porque, e aí para o texto ali no meio e fica com essa luta. Não é que a gente não briga mais com a nossa carne. O problema é que a gente ainda tem o problema é a nossa alma. Né? Então, assim, a gente precisa exercitar o nosso espírito para que a nossa alma fique cada vez menor e a gente consiga viver no espírito, mas através de comunhão com o Espírito Santo, fazendo o nosso espírito ser vivificado, eu digo assim, com o Espírito de Deus. Né? Aí eu tenho um livro muito maravilhoso que a gente leu do Brennan Manning, que é O Impostor que Vive em Mim. Eu adoro que ele chama a alma de miudinha. Ele falava, verdade. Quando a alma já queria dar uma opa, ele falava assim para a alma, o que você está fazendo aí, alma? Sabia que seu nome é miudinha? Pode ficar aí quietinha, eu não tenho mais nada com você. E aí ele ia lá e acalmava a alma dele e mandava ela ficar no lugar. Porque ele estava
É o lance, né, da gente exercitar o espírito. Agora não sou mais eu quem vivo, agora é Cristo que vive em mim. Então é o espírito, agora quem vive da carne é carne, quem vive do espírito é espírito. E eu até abri aqui, tô abrindo a Bíblia no podcast. Quando fala em Romanos 7, que ele fala sobre essa luta entre... eu quero fazer o bem, acabo não conseguindo, e aí eu não quero fazer o mal, acabo fazendo. Ele tá falando de uma luta que existe, ele tá narrando ilustrando algo, só que ele tem que entender que Romanos, isso está em Romanos 7, foi uma carta que Paulo escreveu para a igreja em Roma, é uma carta, né? E tem continuidade. Então, tem que ler o contexto, tem que ver o que Paulo está querendo dizer com isso. E ele vem falando sobre existe uma guerra, e ele fala que a natureza humana, não tem nada de bom na natureza humana. Mas aí, assim que a gente entra no capítulo seguinte, que é o capítulo 8... No primeiro versículo... Ele já começa falando agora, portanto, já não existe condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Quer dizer, quem vive segundo a carne vive nesse conflito, querendo fazer o certo e não consegue, não quer fazer o mal e faz, só que agora a nossa lei é outra, não é a lei da carne, porque a carne morreu. Agora o que reina em nós, o que vive em nós é a lei do Espírito. Então não faz sentido eu ficar lutando contra a carne, porque não faz sentido eu lutar contra quem já morreu. Isso. A carne morreu, agora é um espírito, o espírito que vive, é o espírito de Cristo. Nós fomos vivificados, né? Cristo vive em mim. Isso. Então agora mudou a lei, mudou... E o que acontece? As pessoas estão acostumadas a viver na alma a vida inteira, e aí ela se converteu. Só que ela viveu pela alma, né? É pela alma e pela carne. Isso, pela alma e pela carne. Isso aí. Então agora que o Espírito Santo está dentro dela, ele vai trabalhar junto com o espírito dela para que ela viva através do espírito. Entendeu? Então a gente precisa exercitar o nosso espírito para que ele se sobreponha à nossa alma e ao nosso corpo, nas nossas vontades, às nossas emoções. Então eu não vou deixar de pecar, mas porque é difícil e tal. A pessoa não entendeu, ela precisa viver no Espírito, em comunhão com o Espírito Santo, porque não é pela força do braço, é pela transformação da mente. Isso, e aí não tem força do braço, a pessoa não se cansa porque ela é trocada a essência dela. E não a força do braço, né? Porque vem de dentro. É o Espírito Santo transformando a nossa mente, transformando o nosso caráter, transformando a nossa essência e gerando os frutos. Perfeito. Né? É esse texto de Romanos 12. Fala, não vive como o mundo, poxa. Tenha a sua mente renovada, porque só assim você vai conseguir experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E experimentar é desejar a mesma coisa, ter a mesma vontade que ele tem, né? Você não tem mais ficar lutando para fazer. Você vai querer fazer igual ele. Se as pessoas soubessem o poder, eu ainda vou descobrir mais coisas ainda, cada dia mais. Mas o poder do Espírito Santo, eu fico pensando assim, cara, foi o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. É o Espírito que habita na gente, pô. Gente, é muito poderoso, né? Se eu posso viver uma vida honrando o que Jesus fez por mim na cruz, né? Não aceitando mais condenação, escravidão, porque esse é um pensamento que escraviza. Sim. É o pecado que eu não quero fazer. Imagina, a pessoa vive escravizada. Não é isso. Jesus morreu para que a gente fosse libertos totalmente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E essa é a vida que ele tem para a gente. A gente precisa descobrir isso no Espírito Santo, através dele dentro da nossa consciência, nos libertando de todos os sofismas, de todos os medos. Isso aí. E a gente vivendo livre. E se a gente... Porque a nossa identidade está no Espírito, né? E aí as pessoas ficam vivendo pela alma ou pela carne, por isso que elas não sabem quem elas são. Porque a identidade está no Espírito. Nossa, perfeito. Né? Agora, uma vez que eu vivo quem eu sou de verdade, quem eu fui criado para ser, ou seja, através do Espírito, a minha alma e a minha carne se submetem. Eu começo a submeter a minha alma e a minha carne a quem realmente eu sou. E eu não sou mais guiado pelas emoções, não sou mais guiado pelas sensações físicas, porque tem gente que vive, porque a carne é fraca. Pois é, cara, a carne é fraca. Pare de deixar a carne guiar. Seja guiado pelo Espírito, submeta a carne ao seu Espírito. Aí não fica mais caindo, não fica tropeçando, não fica, que vida, céu, azar, oh meu Deus, oh que angústia, oh que medo, porque a alma está sujeita ao Espírito, a carne está sujeita ao Espírito, e aí é muito mais fácil ouvir a voz de Deus, ser guiado pela voz de Deus. A gente não vive mais por circunstâncias, a gente vive pelo Espírito de Deus. Eu vi uma vez um pastor falando um negócio que eu achei tão legal, cara. Aí eu pego as coisas para ele e falo, Deus, se isso pode, eu quero para mim também. Quem não quer viver o reino, que é paz, justiça e alegria? Eu quero isso para minha vida. E aí ele falou que Davi,
ele viveu a nova aliança na antiga aliança. Sim. Ele entendeu, né, que Deus, ele quer o coração. Não é comportamental, é o coração. E aí, hoje a gente vive a nova aliança. E aí Jesus veio e mostrou como é que é viver no corpo glorificado. Muito bom. E aí esse pastor falou, vamos ver, cara, será que a gente não consegue viver nesse corpo? Mas o que é o corpo glorificado? É não ter doença. Não, corpo glorificado não. É o corpo de Jesus, né? Que não tem doenças. Ele falou esse ponto. Eu tô falando que o pastor falou. O nosso corpo não é glorificado, é um corpo físico. Sim, mas como... viver o futuro agora, é isso? Assim como Davi viveu a nova aliança no tempo da antiga aliança, ou seja, um tempo futuro ele viveu naquela época. Hoje nós chamamos nova aliança, nós podemos viver a glória de um tempo futuro. Por isso que o meu marido, ele me entende. É isso, tá. Gente, eu sou péssima para explicar, daí eu tenho meu marido que ele interpreta as minhas Então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi. Isso. Davi vivia no tempo da antiga aliança, mas ele viveu no tempo da antiga aliança a realidade do tempo futuro. Ele viveu a nova aliança na antiga aliança. Hoje nós vivemos a nova aliança, então nós também podemos viver a glória do tempo futuro no nosso tempo agora. Perfeito. Que é a glória de um corpo glorificado nesse tempo agora. Nesse tempo agora. Eu acredito, porque esse é o reino de Deus. É a vontade de Deus sendo feita na terra assim como é no céu. Então, é chegado o reino. Vai ser em plenitude, mas já é possível agora. Nós teremos o corpo glorificado no futuro, mas eu já posso viver a glória de uma vida nova, de um corpo, ainda que não em plenitude, mas já posso viver a glória de um corpo sendo glorificado. Não que seja glorificado, mas a realidade do céu no meu corpo físico. Isso aí, o que seria isso na prática? Não tendo doenças, tendo a alma totalmente liberta, vivendo de verdade o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria. Muito bom. Na alegria não tem medo, na alegria não tem rancor, na alegria, né? É paz, justiça e alegria. Muito bom. Então é perfeito. E aí tem uma frase que hoje eu falei pra você, né? Eu saí do meu devocional hoje, foi tão maravilhoso assim, enfim, Deus falando tanta coisa pra mim. E aí eu de manhã arrumando as coisas, né? Trabalhando, e eu senti que era pra entrar no banho. Porque acho que ainda falei pra Tina aqui no banho, acho que a gente fica tão concentrado na gente, e aí Deus começou a me falar tantas coisas, e aí teve uma frase que não saía assim do meu coração, que é Cristo em nós, esperança da glória. Imagina se a gente soubesse de todo o reino, de todo o poder que vive dentro da gente. Eu acho que essa é a esperança da glória, né? Porque a esperança da glória nas nossas vidas e na vida das pessoas, porque a gente vai estar vivendo isso e derramando isso sobre a vida das pessoas. Eu fiquei pirando nisso, eu pirei nessa frase. Muito bom. Na verdade, foi sobre isso que eu estava hoje, a manhã inteira. Legal, né? Deus trabalhando, assim. E ele trouxe agora a gente para a mesa aqui. Legal falar sobre isso. Maravilhoso. É isso então, né? É isso. Tenho certeza que isso abençoou você. Assiste os episódios aí do Matheus, do Roberto. Foram conversas incríveis. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, se inscreve aqui porque você está dando mole, se inscreve, ativa a notificação, comenta aqui o que Deus está te falando, se isso aqui foi bênção para você, enfim, o que isso mudou de alguma forma na sua vida, o que você sentiu que foi Deus falando especificamente para você nesse momento, e também de onde você está assistindo a gente, porque a gente quer saber, não é isso? É isso. É isso então. Gente, beijo. Até a próxima, Deus é bom, hein?